Fala galera, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. É muito bom estarmos aqui juntos novamente para estudar para concurso público. E hoje a gente vai falar sobre esse conectivo chamado Sim Então, que é trabalhosozinho, que muitas vezes a gente acaba se atrapalhando aí nos concursos. Mas aqui você vai entender tudinho de boa na maciota, beleza? Bom, o tema desses conectivos do sim então, ele está incluso aí nas proposições. Antes da gente falar do sim então, vou dar só um apanhado geral sobre o que é uma proposição, para que a gente não fique perdido. Mas é importante que você veja as outras aulas que a gente tem aqui sobre raciocínio lógico, que fala de modo geral de todos os outros conectivos aqui. Mas a gente vai destacar agora o sim então. Primeiro, vamos entender o que é uma proposição. Uma proposição é toda frase declarativa, eu vou resumir aqui, que pode ser expressa em símbolos ou palavras e que a gente pode atribuir um valor lógico, dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, é isso que é uma proposição. Você fala, João foi à praia, ok? João foi à praia. Essa é uma frase declarativa. A gente pode representar essa frase por palavras ou por símbolos, depois a gente vai ver como. E a gente também pode atribuir valores lógicos, os dois possíveis, verdadeiro ou falso, ok? Então, o João foi à praia, e isso é verdadeiro, ou João não foi à praia, e isso é falso. Agora, não são proposições, ó. Frases interrogativas, tem perguntas, frases exclamativas, tem a exclamação, frases imperativas, pedidos, ordens, como, por exemplo, fique calado, frases sem verbo, cuidado, frases sem verbos, como o livro de receita. Isso não é uma frase com verbo, não tem verbo nessa frase, logo, não é uma proposição. E sentenças abertas. Quando tem uma sentença aberta, não dá para a gente atribuir o valor lógico da sentença. Por exemplo, x é maior do que 2. Você sabe quanto vale x? Não sabe. Se não sabe quanto vale x, não pode, desculpa, atribuir um valor lógico a essa frase aí, ok? Então, frases, sentenças abertas, não dá para saber. X é a capital do Brasil. Você sabe quem é X? Ou Z, né? Z é a capital do Brasil. Você sabe quem é Z? Não sabe. Então, não dá para atribuir um valor lógico a essa frase. Agora, se eu digo Brasília é a capital do Brasil, eu estou dizendo que Brasília é a capital do Brasil. Eu sei quem é Brasília. Então, eu posso dizer se isso é verdadeiro ou não. Salvador é a capital do Brasil. Eu posso dizer se isso é verdadeiro ou não. Mas se eu digo X, Z, não dá para saber se é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque não dá para atribuir um valor lógico, porque a sentença é aberta. Então, isso é uma proposição. Proposição é uma frase declarativa que tem verbo e que a gente pode atribuir um valor lógico de verdadeiro ou de falso. Esses únicos dois valores lógicos, ok? Aí, nós podemos ter proposições simples e proposições compostas, que é onde entra o se então. Nós estamos fazendo o caminho para chegar onde a gente quer. Bom, a democracia é o poder do povo. Veja que aqui só tem um verbo. A democracia é o poder do povo. Agora veja essa segunda. A democracia é o poder do povo e o voto é facultativo. Apareceu aí dois verbos, ok? E aqui tem um conectivo, que é esse i. Então, quando nós temos dois verbos, nós temos duas proposições simples, ligadas por um conectivo, ok? Quando temos duas proposições simples ou mais, né, ligadas por um conectivo, nós temos aí a chamada proposição composta. E é aí que o sim, então, vai entrar. Beleza? Então, veja, proposições simples, só vai ter um verbo, ok? A proposição composta vai ter mais de um verbo e vai estar ligada por um conectivo. Aí pode ser o se então, pode ser o i, pode ser o ou, pode ser o se, somente se. São os exemplos que a gente tem de conectivos, os que mais aparecem, beleza? E aqui está a tabela mostrando os conectivos. E o que a gente vai dar atenção hoje é esse aqui, o condicional, conectivo condicional, que é o chamado se então.
beleza? E ele tem esse símbolo, ó, de uma seta. Mais na frente, a gente vai ver para que esse símbolo serve, como é que a gente usa esse símbolo, beleza? Aí tem o ou, o i, o se, somente se, mas o que a gente vai dar atenção hoje é ao se, então. Eu não vou falar mais de inscrição, de like, esse negócio. Não gosto de falar disso, né? Mas vou deixar aqui essa mensagem subliminar para vocês. Condicional. O conectivo se, então, passa a ideia de uma condição, ok? Passa a ideia de uma condição. Se Paulo come feijão, então come arroz. Raciocine comigo. Ó. Toda vez que for mentira, o valor lógico geral, ó, calma, respira. Quando eu estiver falando do valor lógico aí, é de toda a proposição composta, ok? Então, toda vez que for mentira aí, que aparecer uma mentira, o valor lógico vai ser falso, beleza? O valor lógico vai ser falso. Olha aí essa primeira situação. Analisando essa proposição aqui que tem um se então. Ó. Se Paulo come feijão, então come arroz. Vamos ver quando vai ser verdade e quando vai ser falso as situações. Paulo comeu feijão e não comeu arroz. Observe, a condição aí é, toda vez que Paulo comer feijão, ele tem que comer arroz. Se Paulo come feijão, então come arroz. Como aqui está dizendo, Paulo comeu feijão e não comeu arroz, aqui ocorreu uma mentira. Se aqui é uma mentira, o valor lógico dessa proposição seria falso, ok? Se eu sei que isso é verdade, se Paulo come feijão, então come arroz, e coloco Paulo come feijão e não come arroz, então aí o valor lógico vai ser falso. Calma que a gente vai entender melhor. Outra situação. Paulo não comeu feijão e comeu arroz. Veja, a condição aqui é, toda vez que ele comer feijão, ele tem que comer arroz. Mas não significa que ele não possa comer arroz sem comer feijão, ok? Então, a condição aqui é comer feijão e obrigatoriamente comer arroz. Mas o que não o impede de comer arroz e não comer feijão. Então, Paulo não comeu feijão, beleza, ele pode comer arroz sim. Então, aqui não ocorreu mentira, falou a verdade, beleza? Próxima situação. Paulo comeu feijão e comeu arroz. Veja que essa é justamente a condição lá da proposição. Se ele come feijão, então ele tem que comer arroz, obrigatoriamente. Então, isso aqui também falou a verdade. Paulo comeu feijão e comeu arroz. E a última, Paulo não comeu feijão, ele não comeu feijão e não comeu arroz. Bom, ele não é obrigado a comer esses dois, porque a única condição que existe é Paulo comer feijão e comer arroz. Ele não comeu feijão? Beleza, também não precisa comer arroz. Pode comer arroz? Pode, mas não é obrigado. Então, nesse caso, falou a verdade. Então, no conectivo sim, então, só existe uma forma de ser mentira. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ou seja, Paulo comeu feijão. Olha aqui, se eu botar aqui, Paulo comeu feijão, isso aqui for verdade, deixa eu apagar aqui. Paulo comeu feijão, isso aqui for verdade, isso aqui é verdade, isso aqui for falso, e não comeu arroz, aí é mentira. É a única forma do conectivo se então ser falso, ok? A primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Aí o valor lógico geral dessa proposição será falso, beleza? Não entendi ainda muito bem. Não entendi ainda muito bem. Tem como explicar de novo? Vamos para questões que a gente vai entender. Considere a proposição abaixo, ou a proposição composta abaixo. Se Paulo é fiscal, então João é motorista. Veja que apareceu aqui o se então. Ok? O se então, e apareceu as duas proposições ligadas pelo se então. Paulo é fiscal, João é motorista. Aí eu pergunto para vocês, qual a única possibilidade da proposição acima não ser verdadeira? Qual a única possibilidade
dessa proposição não ser verdadeira? A única possibilidade é essa aqui sendo verdadeira e essa sendo falsa, ok? Por quê? O se então só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, a única possibilidade é Paulo sendo fiscal, olha, Paulo é fiscal, verdade. E João não sendo motorista. Ou João é motorista. Se João é motorista é falso, a verdade é o quê? João não sendo motorista. Beleza? A única possibilidade do se então ser falso é a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Beleza? Ainda não entendi. Tem mais um exemplo? Tem. Veja essa aí. Sabendo que a proposição abaixo é falsa. O que podemos concluir? Ou seja, o que há de verdade? O que podemos concluir? Se ela é falsa, nós já sabemos que a primeira é o quê? Verdadeira. E a segunda é o quê? Falsa. Por que isso? Porque é o se, então. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, como é que a gente conclui aí? Paulo é pedreiro. Isso é verdadeiro. Então, concluímos a primeira coisa que Paulo é pedreiro mesmo. Isso é verdade. Ok? Pedro não é porteiro. Pedro não é porteiro é falso. Se Pedro não é porteiro é falso, Pedro é porteiro é verdadeiro. Então, a segunda conclusão, Pedro é porteiro. Entenderam a lógica? É muito fácil isso. Se você tem que entender, para o sim, então, ser falso, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Em todas as outras situações, o sim, então, será verdadeiro. Beleza? Quando eu falo o se então será verdadeiro, é toda a proposição, o valor lógico geral da proposição. Vamos a mais um exemplo? Considere as seguintes proposições como verdadeiras. Ó. Agora, o se então não pode ser falso, beleza? Agora, não pode dar falso no se então. Ela tem que ser verdadeira. Mas quando eu falo que ela tem que ser verdadeira, é o valor lógico geral, beleza? Aí, veja, nós temos aqui a proposição P. Esse P é um nome que eu dou à proposição toda. E a proposição Q, que é o nome que eu dou a essa proposição toda. E as duas têm que ser verdadeiras, ok? Agora, veja, se Paulo é fiscal, então João é motorista. Essa é uma proposição composta. Tem o se, tem o então e tem aí os dois verbos. E, no caso aqui, na de baixo, nós temos o seguinte. João não é motorista. Só aparece um verbo. Logo, é uma proposição simples. Beleza? Aí, o que é que você vai pegar? Você vai começar pela simples. A questão já nos disse aqui que elas são verdadeiras, ok? Então, a simples é verdadeira. Isso aqui é verdadeiro. João não é motorista, é verdade. Aí, veja aqui em cima que está dizendo João é motorista. Se João não é motorista, é verdade. João é motorista, tem que ser o quê? Falso. João é motorista, é falso. Agora, veja. Essa proposição toda, P, tem que dar verdade. O resultado dela tem que ser verdadeiro, beleza? Se o resultado dela tem que ser verdadeiro, o que é que não pode dar? Não pode dar verdadeiro na primeira e falso na segunda. O VF, ok? Porque se der VF, a proposição será falsa. Ela tem que dar verdadeira. Então, Paulo é fiscal aqui, não pode ser verdade. Porque se eu colocar a verdade aqui, o que é que vai acontecer? Vai dar VF. Então, Paulo é fiscal, tem que ser falso, ok? Paulo é fiscal, tem que ser falso. Isso aqui tem que ser falso. Para quê? Para o sim, então, aí dar verdadeiro. Ah, mas deu falso e falso, e ainda assim o sim, então, é verdadeiro? É verdadeiro. O sim, então, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Já repeti isso 355 vezes, não foi? É porque é para ficar na mente mesmo. Bom, o que é que a gente pode concluir, então? João não é motorista, já está dizendo aqui, não é uma conclusão, né? Mas o que a gente pode concluir é que Paulo não é fiscal, porque Paulo é fiscal aqui deu falso, beleza? Então, é assim que as questões geralmente vêm cobrando o sim, então, beleza? Paulo é fiscal, João é motorista. A gente sabe que pela de baixo aqui, que é simples, João não é motorista, é verdade. João não é motorista, é verdade. Então, o João é motorista, tem que ser falso, não tem jeito.
E Paulo é fiscal, tem que ser falso para não dar verdadeiro e falso, porque a proposição tem que ser verdadeira. Então, o que podemos concluir? Que Paulo não é fiscal. Muito bem. Condicional, agora na negação. Como é que eu nego o sim, então? Tem aí uma forma bem simples. Negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Então, para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo sim, então, basta permanecer a primeira, trocar o sim, então, pelo e depois negar a segunda. Como é isso? Meu Deus, que complicação. Calma, relaxe, não é complicado não. Olha aí, ó. Se for à praia, então vou ao shopping. Essa é uma frase, é uma proposição composta ligada pelo sim, então. Mas dentro dessa proposição composta, nós temos as proposições simples. For à praia e vou ao shopping, ok? Então, o que é que eu faço? Permaneço a primeira, para negar, né? Estou negando o que essa pessoa falou ali. Negando o que essa pessoa falou aí. Se for à praia, então vou ao shopping. Como é que eu nego isso? Permaneço a primeira, boto vou à praia, troco-se então pelo ir e nego a segunda. Não vou ao shopping. Permanece e nega. Permanece e nega. Aí aqui a gente tem essa palavra que as pessoas usam para lembrar. PN. Permanece, troca pelo I e nega. Então é assim que você vai negar o sim então, ok? Toda vez que for negar o sim então, você vai olhar lá nas opções essa possibilidade. Permanece a primeira, troca o sim então pelo I e nega a segunda. Let's go. Olha aí essa questão. A negação da afirmação condicional, se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Aí você vai dizer, mas não apareceu o então. Mas o valor, dá para você subentender que tem aí o então. Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Entendeu? Mesmo que não apareça o se então, você pode entender que ele está aqui. Outra possibilidade poderia ser, quando estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Mesmo que não apareça o então, é a mesma ideia de condicional. Beleza? Então, cuidado com isso. Então, como é que eu nego? Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Aí, o que é que eu vou fazer? Permanece e nega. Permanece e nega. Permaneço a primeira. Ok? E nego a segunda. Coloco i e nego a segunda. Como é que fica? Está chovendo. Permaneci a primeira. Troquei o sim, então, pelo i e neguei a segunda. Não levo o guarda-chuva. Permanece e nega. Aí a gente vê aqui a alternativa, está chovendo e não leva o guarda-chuva. Gabarito letra E. Cuidado, toda vez que fala de sim então, que vier uma negação, não vai ter outra negação com sim então. Então você já anula aí. Você tem que procurar a negação do sim então com o i, ok? Tem que ter o conectivo i. Próximo. Uma mensagenzinha subliminar aí para vocês. Condicional agora, equivalência. Equivalência é quando você escreve uma frase, uma proposição, de um outro modo, mas que tem o mesmo valor lógico. Passa a mesma ideia. Contraposição. As equivalências do sim, então, são duas, viu? Tem a contraposição, que aí você vai escrever uma frase, aquela proposição do mesmo jeito, vai ter, ou de outra modo, mas vai ter o mesmo valor, que aí a gente chama de inverte e nega tudo, inverte, nega tudo, inverte, nega tudo. Como é que faz isso? Se José é casado, então tem filhos. Então eu vou inverter, vou pegar essa primeira, vou botar lá na segunda, vou pegar a segunda e vou botar lá na primeira, ok? E aí vou negar tudo. Então vou botar aqui, ó, se José não tem filhos, deixa eu apagar lá em cima. Se José não tem filhos, então não é casado. Veja que é casado estava do lado de cá e tem filhos estava do lado de cá. E foi que eu fiz invertir e neguei os dois lados.
Quando a gente inverte e nega tudo, isso significa que a gente fez uma equivalência. No caso do sim, então, ok? Então, inverte e nega tudo. Inverte e nega tudo. Primeira situação, que é uma equivalência do sim, então. A segunda, eu chamo do irmão de Neymar. Neumann. Neumann. Que é negar a primeira, trocar o sim, então, pelo ou e manter a segunda. Se José é casado, então tem filhos. Aí o que é que eu coloco? José não é casado, neguei a primeira. Ou troquei o sim, então, pelo ou e mantive a segunda, tem filhos. José não é casado ou tem filhos. Então, nesse caso, nós temos aí as duas equivalências do sim, então. Ah, eu queria um exemplo. Claro que aqui tem para você, exemplo até umas horas. Se a Operação Lava Jato for interrompida, os corruptos não serão punidos. Então, novamente, não apareceu então, mas passa a mesma ideia. Se a Operação Lava Jato for interrompida, então os corruptos não serão punidos. Como é que a gente faz aí a equivalência lógica dessa proposição? Veja que nós temos aqui, ó, se a Operação Lava Jato for interrompida, é a proposição 1, ok? Os corruptos não serão punidos. É a proposição 2. Vou botar aqui uma separaçãozinha aqui. Então, os corruptos não serão punidos. A proposição 2. Pela primeira situação que a gente viu, que é inverte, nega tudo, inverte e nega tudo, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter, colocar a de verde no lugar da de amarelo e a de amarelo no lugar da de verde. E negar tudo. Veja como fica. Se os corruptos forem punidos, veja que aqui estava dizendo não forem punidos. Quando eu nego não, fica o sim, né? Então, se os corruptos não forem punidos, ficou se os corruptos forem punidos. Beleza? A Operação Lava Jato for interrompida. A Operação Lava Jato não será interrompida. Então, eu neguei os dois lados. Inverti e neguei os dois lados. E continuou o sim, então. Eu até tenho uma rima para isso, não sei se serve para vocês. Na equivalência do sim, então, tem a equivalência da contraposição. Troca A por B, nega dos dois lados, e o sim, então, continua inalterado. É minha rima, para eu lembrar, porque eu tenho um mecanismo de lembrar as coisas. Então, o que é que eu fiz? Peguei essa, troquei por essa e neguei dos dois lados, beleza? Agora, a outra situação é o irmão de Neymar, o Neumann. O Neumann, como é que você faz? Nega a primeira, a Operação Lava Jato não será interrompida, negou a primeira. Troca pelo ou, troca pelo ou e mantém a segunda, ou os corruptos não serão punidos. Aí é o velho e bom Neumar. Então, essas são as equivalências do sim, então. Beleza? Vamos para a próxima. A condicional agora e seus símbolos. Como é que a gente vai usar os símbolos na condicional? É assim, uma proposição simples, ela pode ser representada por letras. Uma proposição composta pode ser representada por letras ligadas pelos símbolos dos conectivos. Temos aqui o exemplo. Ó. A proposição A, chamei de A. Poderia chamar de B, de C, de H, de P, de Q. Qualquer letra. Paulo é casado. A proposição B é tem casa própria. Paulo tem casa própria, poderia ser aqui. Qual é a representação em símbolo da proposição? Se Paulo é casado, então tem casa própria. Ok? Que aqui deveria colocar o nome Paulo, viu? Paulo tem casa própria. Então, se Paulo é casado, então tem casa própria. Qual seria a representação aí em símbolo? Lembra lá do início que o símbolo do sim, então, é uma seta? Então, ficaria como, ó, a seta, sim, então, B. É isso. Proposição A, sim, então, B. Beleza? É assim que faz. Se Paulo é casado, então tem casa própria. A, sim, então, B. Outro exemplo aqui é, qual a representação em símbolos da proposição? Se Paulo não é casado.
então tem casa própria. Observe, aqui a proposição A é Paulo é casado. A proposição B pareceu Paulo não é casado. Aí a gente vai ter essa simbologia, ó. Ou a cantoneirazinha, mostrando que é não há. Por que não há? Essa cantoneira é não. Não há. Porque aqui eu estou dizendo Paulo é casado. E aqui eu estou dizendo Paulo não é casado. Então é não há. Ok? Se então B. Por que B só? Porque tem casa própria. E aqui tá, tem casa própria. Paulo tem casa própria. Então, essa cantoneira representa o não. Pode ser também o tio. Aí vai depender da banca que vai examinar. Eita, quase quebro tudo. Da banca que vai examinar. Ok? Paulo não é casado. Aqui, o A é Paulo é casado. Se A é Paulo é casado, então não A vai ser isso aqui. Ou a cantoneira A, ou o tio e o A. Ok? E assim você representa o se então em forma de símbolos. Beleza? Então é isso. Concluímos aqui essa aula breve. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Não vou pedir para deixar like e se inscrever no canal, mas se quiserem, podem fazer isso. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.